com certeza, né? Um solzinho hoje. Mas aí, vamos falar um pouquinho da palavra do dia, não é? Jesus, ele andava com os seus discípulos numa região por nome Cesareia de Filipe, né? E ele virou-se para o lado dos discípulos e fez uma pergunta a eles. Ei, quem dizem os homens quem eu sou? O que dizem os homens quem eu sou? Aí teve alguns discípulos que eles dizem que tu sois Simão, outros que tu sois Filipe, né? E ele se vira para o lado de Pedro e pergunta: e vocês? Vocês que são meus discípulos, vocês dizem, e vocês, o que dizem quem eu sou? E responde Pedro: tu sois o Messias, assim como um outro discípulo tinha dito que a comunidade, né, o povo da comunidade dizia que Jesus era Messias. Pedro também, que já conhecia Jesus, disse: tu sois o Messias, não é? Jesus vai e diz: mas não falem para ninguém quem eu sou, tá bom? É tipo assim, né? E disse: mas o Messias vai sofrer na mão dos sacerdotes, dos doutores da lei, não é? Vai sofrer muito na mão dos reis, né? E Pedro repreende Jesus, tipo, repreende: não, Senhor, que é isso, né? Tipo assim, que é isso? Você não vai sofrer, não. E Jesus fala assim: te afasta de mim, Satanás, né? Te afasta de mim, Satanás. Porque Pedro estava, né, pensando que Jesus, não ia sofrer. Pedro, junto de Jesus, tinha Jesus como que fosse um rei, o maior rei do mundo. E não acreditou que Jesus ia sofrer, ia ser morto na mão dos homens, dos doutores da lei, não é? De Herodes, dos anciões, não é? E quando Jesus manda Pedro se afastar, chamando ele de Satanás, é exatamente que nessa hora Pedro estava completamente um ser humano e não sabia o que estava realmente falando, né? Porque nós temos umas visitas mal em nossa vida, né? A gente não somos complexo só de coisas boas, e sim também de visitas mal. Então, Jesus viu que Pedro estava com o mal naquela hora, né? Porque Jesus queria dizer que o pai dele mandou ele vir ao mundo, mas que ele ia sofrer, né? Ia ser morto pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos anciãos, né? Por Herodes. Mas Pedro, né, só tinha conhecimento que Jesus era o rei da glória, mas tinha uma missão com Jesus para ser cumprida,
e Pedro estava totalmente inocente. Então, a gente não seja aquele Pedro, sempre esteja alerta. Não vamos acreditar só no homem da terra. Não vamos acreditar que aqui eu estou bem abastecido, andando com os doutores da lei, aqui eu estou bem protegido. A gente sempre tem que ser firme e que ver que tudo nessa vida é de Deus. Tudo começa por Deus e tudo termina com Deus. Então, Jesus veio ao mundo pelo mandado do Pai. E a missão dele ele estava percebendo que já estava começando a ser cumprida. E que ele só acreditava no Pai. Ele não estava acreditando naqueles discípulos. Ele não estava acreditando naquele reis. Ele estava acreditando nos tempos dele, né, que iria de vir e que ele não ia só encontrar coisas boas, né? Ele disse que ia ser morto, né? Ia ser judiado, escurrachado pelos doutores da lei, pelo rei Herodes e pelos anciões. Então, que nós também tenha essa atenção de que a gente só tem uma segurança na nossa vida, que é o nosso Criador. Porque o homem é hoje, é agora, mas não pode ser amanhã. Ele pode falhar com você, mas o Pai do céu, o nosso Pai que está no céu, ele não falha com a gente. Tudo o que aconteceu com Jesus pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Jesus quer que todos os dias a gente tenha uma caminhada, tenha uma atenção com a palavra, para a gente sempre estar guiados na palavra, para que a gente fique de olhos abertos com o nosso dia a dia, com os nossos trabalhos, com o nosso, com a vida do dia a dia, em tudo. Você vê que o Pedro estava mais Jesus e Jesus chama ele de Satanás. Por quê? Porque no coração de Pedro estava tudo bem, que não ia acontecer nada com Jesus, que não podia acontecer nada com Jesus, e ele rejeitou aquela palavra de Pedro, porque aquilo que Pedro falou não era uma palavra pura, era uma palavra impura, porque para Jesus não era aquilo que ele queria, ele tinha que sofrer, o Filho do Homem tem que sofrer. O Filho do Homem tem que sofrer. E a gente, para viver uma vida da glória também, de felicidade, a gente começa como? No sofrimento. Então, que a palavra guie o nosso dia, mas que traga paz e harmonia na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.